Oi meninas, o tema de hoje é câncer de mama, que é uma doença que a maioria das mulheres não gosta nem de ouvir falar. Mas falar sobre ela pode ajudar a aumentar o conhecimento, aumentando as chances de um diagnóstico precoce e melhorando muito a chance de uma cura. Além disso, pode também diminuir o medo da doença para que ela deixe de ser vista como uma sentença de morte. Então, como o tema é um pouco extenso, eu resolvi dividir em duas partes e hoje nós vamos iniciar falando sobre os fatores de risco. Então, vamos falar sobre isso? O câncer é uma doença causada quando ocorre uma multiplicação rápida e desordenada das células da mama. Elas se multiplicam sem parar porque perderam aquela capacidade de autocontrole. Essas células cancerosas, elas podem migrar através dos vasos sanguíneos ou dos vasos linfáticos e chegar a outras partes do corpo, onde elas podem se implantar, se aderir nesses órgãos e formando as metástases, né? Que é quando o câncer começa a se espalhar para esses órgãos. Na mama, é muito comum as células migrarem através do sistema linfático, que vai para baixo do braço, nas axilas, e atingirem os linfonodos. O câncer de mama não é uma doença única, são vários tipos de câncer de mama. A única coisa que eles têm em comum é esse crescimento desordenado das células. Então, como eles são tipos diferentes, eles vão evoluir de forma diferente. Alguns vão ter um desenvolvimento muito rápido, enquanto outros tipos vão crescer mais lentamente. No Brasil, o câncer de mama é o segundo câncer mais comum nas mulheres. Só perde para o câncer de pele. Isso na maioria dos estados. Só na região norte é que ele é superado pelo câncer de colo de útero. E os homens? Eles podem ter câncer de mama, mas é muito raro. Então, é mais ou menos em torno de 1% dos casos. O câncer de mama, ele não tem uma causa única. Então, ele pode se desenvolver em função de uma série de fatores de risco. Alguns desses fatores de risco podem ser modificáveis e outros são não modificáveis, que a gente não consegue alterar. Então, dois fatores de risco muito importantes que não são modificáveis são o sexo e a idade. O primeiro, o sexo feminino. A incidência de câncer de mama em mulheres é 125 vezes maior do que nos homens. E se a mulher tem uma idade acima de 50 anos, então o risco de câncer de mama aumenta cerca de 6,5 vezes em relação a uma mulher mais nova. Além desses dois fatores de riscos não modificáveis, nós temos o fator genético e hereditário. Então, o que a gente tem que avaliar? O histórico familiar da mulher. As mulheres que têm maior risco do câncer hereditário e genético são aquelas que têm um parente de primeiro grau, uma mãe, uma irmã, uma filha, que teve câncer de mama. Então, o risco aumenta. Se esse câncer foi nas duas mamas, o risco é maior. Se o câncer ocorreu antes dos 50 anos, paciente mais nova, o risco também é maior. Então, o câncer hereditário está relacionado a uma mutação que pode ocorrer em alguns genes específicos. Esses genes são chamados o BRCA1 e o BRCA2. As mulheres que nascem com alterações nesses genes, no BRCA1, têm um risco muito elevado de desenvolver o câncer de mama. Então, esse risco chega até 80% da mulher desenvolver câncer de mama no decorrer da vida. E também tem uma chance aumentada para desenvolver câncer de ovário. Então, o câncer de mama, inclusive, pode ocorrer nessas mulheres que têm a mutação em mulheres muito jovens. E as alterações no gene BRCA2, ele aumenta o risco de câncer de mama em homens. Então, esse risco, o homem que tem alteração nesse gene, ele tem um risco 100 vezes maior do que o homem que não tem essa alteração. Para saber se eu tenho essa alteração genética, eu tenho que fazer um teste específico.
Mas não é todo mundo que tem que fazer esse teste. Como a quantidade de câncer de mama que são originados por essas mutações, esse câncer hereditário, responde por apenas 5 a 15% de todos os cânceres de mama, então não é recomendável fazer em todo mundo, porque é uma quantidade pequena de pacientes que vai ter o câncer devido a esses fatores. Então nem é viável financeiramente, que é um teste muito caro. Então só deve fazer esse teste quem tiver uma forte suspeita de ter algum gene alterado. Você pode ter a suspeita quando tiver algum membro da sua família, qualquer pessoa que teve câncer de mama antes dos 30 anos, ou se você tem mais de um parente de primeiro grau, mãe, filha, irmã, que teve câncer de mama antes dos 50 anos, então pelo menos 2 parentes, né, com câncer antes dos 50 anos, ou o parente teve câncer nas 2 mamas, o câncer bilateral, ou então, se alguma mulher da sua família tiver câncer de ovário e de mama ao mesmo tempo, e ainda, se na sua família tiver algum homem que tenha câncer de mama. E o que eu vou fazer se esse teste der positivo? Uma das opções que é preconizada, que você pode fazer, é uma cirurgia profilática para retirada das 2 mamas e para retirada dos ovários, porque aumenta o risco para ter esses 2 tipos de câncer. Não sei se vocês se lembram, em 2013 a atriz Angelina Jolie foi submetida a esse teste de pesquisa genética e o teste dela foi positivo. A mãe dela teve câncer de mama quando ainda era jovem e faleceu com câncer de mama. Então foi indicado para ela fazer uma mastectomia bilateral, retirar as mamas e retirar também os ovários. Ela fez a cirurgia. Na época foi bem criticada porque não é todo mundo que tem o gene positivo que precisa fazer a cirurgia. Quanto aos fatores de risco ainda não modificáveis, nós temos os fatores reprodutivos e fatores hormonais. Então, a duração do nosso período reprodutivo é muito importante. Por exemplo, saber com quantos anos menstruou e quando foi que parou a menstruação. A nossa primeira menstruação, que é chamada de menarca, quando ela ocorre antes dos 12 anos de idade, você tem um risco aumentado para câncer de mama, porque você vai estar exposta aos hormônios durante um tempo maior de vida. E quando você tem a menopausa tardia, depois dos 50 anos, também você vai estar exposta aos hormônios por um tempo maior. Esse risco está relacionado ao tempo que você fica exposta aos hormônios femininos. Nós temos o estrogênio e a progesterona. E eles são hormônios que ajudam no desenvolvimento dos tumores de mama. Além desses 2 fatores do nosso período reprodutivo, a gente ainda tem um risco aumentado de câncer de mama em mulheres que têm o primeiro parto depois dos 40 anos, e ainda mulheres que não tiveram filhos e mulheres que não amamentaram. A amamentação é um fator de proteção contra o câncer de mama. E esses são os fatores que a gente não consegue mudar. E, por outro lado, nós temos os fatores de risco que são modificáveis, quer dizer, nós temos algum controle sobre eles. Por exemplo, um fator de risco hormonal é o uso de anticoncepcional. Ele aumenta o risco para câncer de mama. Apesar desse aumento do risco ser baixo, ele existe. Isso começa a diminuir quando você suspende o uso do anticoncepcional. E ainda a mulher que faz reposição hormonal na menopausa, principalmente a reposição hormonal combinada, que é feita à base dos 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona, essa mulher que usa a terapia por mais de 5 anos tem um risco aumentado em torno de 35%. Esse risco aumenta mais se essa mulher estiver acima do peso ou se for obesa. Quando você suspende a terapia de reposição hormonal, o seu risco vai diminuindo gradativamente. E eu quero dar uma péssima notícia para aquelas que gostam de dar uma saidinha com as amigas, né, de exagerar na dose no fim de semana. O consumo exagerado do álcool está relacionado com aumento no risco do câncer de mama. E esse risco ele é proporcional à quantidade de álcool que você ingere. Ou seja, quanto mais álcool você toma, maior o risco para o câncer de mama.
Uma explicação é que o álcool ele afeta os níveis de estrogênio no nosso organismo, que é o hormônio feminino, que faz o tumor se desenvolver. E mesmo quando você consome poucos drinks na semana, poucas doses de álcool, está associado com risco aumentado. Os estudos eles mostram a seguinte associação: um consumo acima de 25 gramas de álcool por dia aumenta em torno de 40% o risco do câncer de mama. Essa média corresponde a aproximadamente 2 copos de cerveja por dia, de mais ou menos 330 ml, ou 2 taças de vinho de 100 ml, ou 2 doses de alguma bebida destilada, né, como uísque, vodka. Então, você faria uma média pelos dias da semana para saber aproximadamente quanto que está ingerindo de álcool por dia. Outro fator de risco que a gente pode mudar também é a obesidade ou sobrepeso após a menopausa. As mulheres que estão na menopausa, que estão obesas, elas têm um aumento de 100% no risco de ter câncer de mama em relação a uma paciente não obesa que também está na menopausa. E por que isso? Porque provavelmente esse excesso de peso está associado a uma maior produção do estrogênio. O tecido adiposo, a gordurinha acumulada, ela é uma fonte de produção de hormônio, do estrogênio. Então, quando a mulher está obesa, aquela gordura está produzindo hormônio. Então, ela está exposta a uma quantidade maior desse hormônio durante a menopausa. Outro fator importante é o sedentarismo. A mulher que não se exercita, ela tem um risco de 40% a mais de desenvolver o câncer de mama do que aquelas mulheres que realizam atividade com frequência, uma atividade regular. Mesmo aquelas pacientes magras, que não se exercitam, têm um risco aumentado. Isso ocorre porque a atividade física, ela ajuda a controlar os hormônios femininos, né? Ela controla os níveis do estrogênio, que é o que desenvolve o tumor. E além disso, ela tem um efeito sobre diminuir o estado de inflamação do organismo. Outro fator é a alimentação. Uma dieta rica em açúcar, além de aumentar o risco para câncer de mama, aumenta o risco para metástases, aumenta o risco do câncer se espalhar nessas mulheres que já têm o diagnóstico. Não se sabe exatamente o mecanismo, né, que isso ocorre, mas o açúcar ele funciona mais ou menos como um alimento para o tumor. E além do açúcar, os alimentos processados, que devido à alta quantidade de conservantes, substâncias cancerígenas presentes no processo de industrialização, também aumentam o risco. Além desses fatores, nós temos ainda o tabagismo, que é um fator de risco para vários tipos de câncer, não só o câncer de mama, né? E outros fatores que são menos importantes, porque geralmente acontecem com menos frequência, que é a exposição à radiação ionizante, por exemplo, aparelho de raio-x, tomografia computadorizada e até a mamografia, que a mamografia ela irradia diretamente na mama. Então, não se pode fazer em excesso, porque ela também é um fator de risco. Meninas, hoje a gente viu sobre vários fatores que podem aumentar o risco para o câncer de mama. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre tratamento e prevenção. Então, espero vocês. Até lá. Um abraço e fiquem com Deus.